A resolução GPGJ número 31, que estabeleceu as diretrizes gerais do Plano de Retomada, o RAP-MPRJ, determinou que a volta ao trabalho presencial fosse feita de forma gradual e sistematizada. A retomada total das atividades presenciais, segundo o secretário-geral Dimitrios Viveiros Gonçalves, ainda não tem data para acontecer. O plano, ele estabelece diretrizes, ele não fixa sequer o quantitativo de fases necessárias para uma retomada plena, né? Exatamente porque eu considero esse aí até um grande acerto da resolução conjunta 31, ela não fixa quais são as fases subsequentes, em que momento as fases vão se dar, exatamente por respeitar a própria volatilidade do momento, a dinâmica que é própria desse contexto pandêmico, que impõe constantemente uma valoração dessas condições para o incremento das atividades presenciais ou não, até mesmo um retrocesso, né? E acho que a resolução conjunta aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro teve esse cuidado, ela não fixou quais são exatamente as próximas fases e em que momento isso vai acontecer. O Núcleo de Saúde Ocupacional acompanha constantemente o estado de saúde de membros e servidores do MPRJ a fim de avaliar suas condições de retorno às atividades presenciais. Os integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro aptos para o retorno às atividades presenciais no âmbito da instituição são aqueles assintomáticos e sem história de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. E quais os integrantes que prioritariamente devem permanecer em teletrabalho? Todos aqueles classificados no grupo de risco para complicações de síndrome gripal da Covid-19. São eles: indivíduos portadores de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial sistêmica, portadores de doenças pulmonares crônicas como asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, indivíduos imunodeprimidos, tais como os oncológicos, os nefropatas, os transplantados, os hepatopatas, indivíduos portadores de diabetes, indivíduos portadores de obesidade grave, gestantes e também os com idade igual ou superior a 60 anos. Todos esses devem prioritariamente permanecer em regime diferenciado de teletrabalho. Em caso de febre ou de qualquer sintoma de síndrome gripal, como tosse, coriza nasal, cefaleia, dores no corpo, mialgia, dor de garganta, alteração ou perda do paladar, do olfato, dificuldade respiratória, o integrante do Ministério Público deverá se reportar ao Núcleo de Saúde Ocupacional, através do preenchimento do questionário do aplicativo Com Você, permitindo que o Núcleo de Saúde enquadre esse integrante em caso suspeito e proceda à indicação de isolamento e o acompanhamento do estado de saúde do integrante possivelmente infectado. Nesse longo período de afastamento das atividades presenciais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mostrou que está adaptado ao regime de teletrabalho, mantendo todos os compromissos com a sociedade, tendo sido constatado, inclusive, um aumento de produtividade nesse período de quarentena e teletrabalho. Esse ponto está muito relacionado a dois fatores, né? A primeira, a capacidade de adaptação dos órgãos e das pessoas à nova realidade, né? E também a natureza do suporte documental daquele órgão, ou seja, se o órgão ele atua em procedimentos físicos ou procedimentos ou um sistema de processamento digital, né? Há uma percepção generalizada de ganho de produtividade em diversos setores. No âmbito administrativo, por exemplo, existem já alguns estudos que indicam esse ganho de produtividade. Sei de um especificamente na área de patrimônio imobiliário,
em que verificou-se que os processos de pagamento de despesa em contratos de locação firmados pelo MP em todo o Estado, o tempo de tramitação desse processo ele reduziu em cerca de 50%. Né? Então, aquilo que durava 20 dias para concluir um processamento foi reduzido para 10 dias. Né? Então, na área administrativa, a gente tem visto isso de uma forma bastante evidente. Né? Também há a perspectiva de aumento de produtividade nessa modalidade mista de regime de trabalho, até porque, nesse momento, está sendo possível uma movimentação com maior regularidade dos procedimentos que se encontram em suporte físico ainda. Então, aquelas limitações mais severas, né, de acesso e de tramitação desses procedimentos, ela deixou de existir, né? Ainda não está num ritmo pleno, mas ela já existe em um ponto diferenciado do que existia até então, e com isso os órgãos vão ter condições de tramitar com mais celeridade e ter um ganho proporcional em relação ao desenvolvimento das suas atividades. A qualidade do trabalho em todos os setores do MPRJ foi garantida devido a todos os investimentos que a instituição vem fazendo em ferramentas digitais. E o uso maciço dessas ferramentas digitais, hoje já disponibilizadas, elas são fatores decisivos para o desenvolvimento de um maior número de atividades profissionais, por menos pessoas em menos tempo, e com mais resultados. Né? Então, é o exemplo da ferramenta Teams e de outras ferramentas que são agregadas a um pacote ferramental que nós já disponibilizamos e outros equipamentos que nós já adquirimos e deveremos sedimentar a utilização ao longo desses próximos meses. Né? Eu acho que, de certo modo, esse é o cenário de eficiência, né, desejado tanto pelos órgãos diretivos da instituição, né, mas principalmente pela sociedade, né, com a otimização plena e segura dos recursos públicos, trazendo um melhor aproveitamento dos recursos humanos, dos recursos materiais disponibilizados aos membros e servidores da instituição. Que, obviamente, isso reverterá em prol da sociedade como um todo.